Bem, vamos então à nossa conversa aqui com a doutora Valéria, que veio falar sobre nutrição. Amanhã é dia do nutricionista e como amanhã não temos programa, então a gente antecipou essa conversa com a doutora Valéria para hoje. Doutora Valéria, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, boa tarde, Rodrigues, Joselito Feitosa e os ouvintes da Arapuã FM. A gente estava falando aqui antes, inclusive do início dessa nossa conversa, sobre as dietas que as pessoas fazem, né? E quando a gente fala dieta, a pessoa acha que é regime, né? Que é um regime para emagrecer. Não, dieta é o que a gente segue, a comida, a nossa forma de se alimentar. A gente tem determinada dieta. Tem dietas boas e dietas, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo é excelente. Se a gente pudesse segui-la, seria ótimo. Mas a gente não tem condição de fazer isso aqui. E muita gente que come de forma errada, muita massa, come muito doce, não faz o balanceamento dos alimentos da forma como tem que ser feito. Aí nós trouxemos a doutora justamente para falar sobre isso aqui. Qual é a recomendação que a doutora Valéria traz? Quem está assim como eu, acima do peso, com sobrepeso, doutor? Bom, na verdade tem uma diferença, né, entre dieta e reeducação alimentar. Dieta é algo temporário, é algo que dura pouco tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com prisão de ventre, ela vai fazer uma dieta ativa, que é para ajudar a fazer, né, suas necessidades de forma mais fácil. E vai ser por pouco tempo. Então, dieta geralmente é assim, é por pouco tempo, é restabelecer a saúde novamente. Já a reeducação alimentar, essa sim, vai durar para a vida, que é o que a gente recomenda, que seja para o dia a dia. Quem está com sobrepeso, no caso, fazer a sua reeducação tá, e segui-la sempre, isso, né? Porque se começar uma dieta, né, e não concluir essa dieta, vai acontecer justamente o que ninguém quer. Vai perder peso, só que depois ela vai engordar mais do que tinha perdido. Então, se perdeu 2 quilos, ela vai engordar 3, 4. Aí você vai virando o que a gente chama de efeito sanfona. E vai cada vez ficando mais difícil de perder peso. Que é realmente depois disso que as pessoas procuram. Depois que já está bem resistente à perda de peso, aí fica esperando que o nutricionista faça um trabalho meio impossível. Mas qual é a orientação que o nutricionista tem que dar para que a gente possa fugir das tentações? Esse é que é o problema. A gente faz uma reeducação alimentar, tenta segui-la, mas existem as chamadas tentações, aquelas que não estão lá na reeducação alimentar. O que é que a gente tem que fazer para fugir dessas tentações? Bom, fugir, o próprio nome já diz, né? Tem que evitar. Então, se você tem uma quedinha por doce, evita ficar comprando muito doce. Se tem uma queda por gordura, evita ficar indo em lanchonete, comer pastel, coxinha. Até uma dica que a gente costuma dar é de não ir ao supermercado quando está com fome, porque vai tender a comprar mais coisas justamente para saciar essa fome. Então, geralmente, até a ida ao supermercado já ajuda nesse sentido. Doutora, são os alimentos que são mais, digamos assim, deixa aquela sensação maior de saciedade ao nosso organismo? São geralmente os alimentos que contêm mais fibras, principalmente os cereais integrais, pão integral, farinhas integrais e as frutas hortaliças, que também tem muita fibra, principalmente saladas. Se for das saladas cruas, melhor, do tipo de folhas, né, alface, que vão ajudar mais nesse processo. Você come e dá aquela sensação de saciedade por mais tempo. As pessoas costumam dizer que as verduras, elas têm uma outra consistência se forem cozidas, por exemplo. A verdura crua, ela tem uma consistência, e cozida tem outra consistência. Isso é mito ou é realmente realidade? Não, realmente, o cozimento, a gente abrandar as fibras, então ela fica realmente mais molinha para mastigar, fica mais fácil. Tem realmente algumas hortaliças que só cozida mesmo, para comer, mas boa parte delas dá para comer de forma crua, sim. Desde que tenha capacidade de mastigação também boa, né? Esteja todos os dentes, tal. Quem não tem já uma dentição feita, aí a gente já recomenda esse alimento cru. Mas não há entre as proteínas, por exemplo, se for cru ou se for cozida, é a mesma coisa? Não, depende também da forma. Por exemplo, se for cozido a vapor, já vai conservar mais as propriedades, né? As vitaminas, os minerais. Se for cozido diretamente na água, então vai perder, vai ficar na água. A gente até recomenda que quem cozinha verdura na água, aproveite essa água para fazer uma sopa, porque os nutrientes estão todos ali na água. Se for afogado com azeite, por exemplo, já altera também a questão das calorias, né? Na verdade, uma coisa que muita gente tem dúvida é que achando que se fizer uma preparação com azeite, tá saudável. Na verdade, o azeite, quando ele é aquecido, ele vira o mesmo óleo. Então, na verdade, tá só gastando mais dinheiro. Para fritar, só com óleo mesmo. Agora, azeite, ele tem que ser consumido puro. De preferência, do jeito que vem na garrafa. Quanto mais escuro ele for, melhor. Por isso que é bom comprar o da garrafinha de vidro, que você vê como é que tá dentro. Se ele é bem escurinho, melhor ele é. Ô, doutora, no caso de pessoas que têm alimentação é desregulada, né? É o meu caso, alimentação desregulada.
come pouco e, às vezes, o pouco que come, ele... Não é no horário correto. Não é no horário correto. Horário... Parece-me que as pessoas assim, elas tendem também a ganhar um certo peso. Uhum. O que acontece com isso? Geralmente as pessoas pulam refeições, né? Fica muito tempo sem comer. Aí Isso. Quando come, o apetite ele está acumulado e a pessoa vai tender a comer mais. Então, geralmente, quando a gente fica muitas horas sem comer, o metabolismo, que é o organismo funcionando, ele diminui um pouco o ritmo para poupar energia. Se não está comendo, não entrando nesse combustível, ele tem que dar uma diminuída no ritmo, para não continuar gastando muita energia, até para não ocorrer uma hipoglicemia e vir a desmaiar de fome. Então, diminui o ritmo até esperar a próxima refeição. Então, quando a pessoa faz a próxima refeição, ele absorve o máximo possível. É justamente aí que vai engordar. Porque ele interpreta assim, está passando muito tempo de fome, então a próxima vez que ela comer, vai absorver tudo. Aí absorve mais ainda do que quando a gente come com uma certa frequência, 3 em 3 horas, picado. Era justamente isso que eu ia falar. Qual é a frequência ideal para se passar entre uma refeição e outra? Quantas sessões por dia o nutricionista recomenda para a pessoa que procura esse profissional? E como como são essas refeições? Como devem ser feitas? O ideal são de 5 a 6 refeições, claro que varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa acorda mais tarde, se dorme mais cedo, vai variar também essa quantidade de refeições. Mas de forma assim, que sirva em geral, né, para todo mundo, é de 3 em 3 horas, em média 6 refeições. E tem que ter o café da manhã e os lanches entre as refeições principais, o almoço e o jantar. Não adianta pular o café da manhã achando que vai emagrecer mais, tem que ter o café da manhã. Se esse café da manhã for muito cedo, tem que fazer o lanche na metade da manhã, o almoço, um lanche na metade da tarde e o jantar. Se a pessoa dormir muito cedo, não precisa fazer outro lanche antes de dormir, só o jantar já satisfaz até a hora de dormir. Essa frequência de refeições, 5, 6 refeições, ela contribui para aumentar o metabolismo, a capacidade do metabolismo de queimar as calorias, de fazer o seu trabalho? Porque muita gente acha que se der espaçamento entre as refeições, eu já tive inclusive uma consulta com um nutricionista que ele me disse o seguinte: você tem que tomar café da manhã, por exemplo, esperar 5 horas para fazer uma outra refeição, porque é o tempo que o organismo leva para fazer a digestão da comida pela manhã. Né? Então tem muita gente que fala que tem que comer certo várias por dia, porque aí acelera o metabolismo. Isso é correto? Acelera o metabolismo, ela se dá dessa forma? Mantém constante, né, esse ritmo. Então, assim, ficar 5 horas sem um alimento, geralmente quando a gente come, dependendo do que come, 2 horas depois o metabolismo já está precisando de mais nutrientes. Porque principalmente carboidrato, ele vira glicose, que é açúcar. E esse é o que vai ser comido primeiro, que é o que a gente usa energia. Então, até 5 horas para a próxima refeição, ele já vai começar a mobilizar outro nutriente, que geralmente é a gordura, que é o que a gente chama, né, que está armazenado aí nos pneuzinhos. E só depois de consumir a gordura é que o organismo vai começar a consumir proteína, que é o músculo. Então, o primeiro nutriente, né, que é utilizado pelo nosso corpo é o carboidrato. E tem que ser reposto de forma frequente, para não precipitar nem gordura e nem proteína, que é músculo, a gente não pode consumir. Qual é a sequência de alimentação ideal, né, para que o cidadão ele possa estar bem, possa estar saudável e sem problemas com relação à obesidade ou até também a outras consequências mais de saúde? O ideal é começar pelo um bom café da manhã, né, já que a gente passa aí horas de sono e no sono a gente também gasta energia. Então, para repor o período que a gente ficou em jejum durante a noite e para regular as próximas refeições do dia, um bom café da manhã é essencial. Que tem algo de fruta, leite, alguma fonte de energia, um carboidrato, um pão, um bolo, tapioca. Claro que a gente sempre adequa para a realidade da pessoa, né? Tem que adequar as realidades econômicas também. E depois desse café da manhã, um lanche. O lanche é uma fruta, um suco, algo que seja leve, só para quebrar esse jejum, para não ficar até o almoço sem comer nada. O almoço, o que é de praxe, arroz, feijão, que é super saudável, alguma proteína, carne, frango, peixe, e tem que ter uma salada para poder até controlar a quantidade do almoço. E a sequência é a mesma, também o lanche e depois o jantar, que pode ser ou a mesma coisa do almoço ou algo leve, uma sopa, um sanduíche, dependendo também de como foi o sanduíche. Estou longe, Marco.
Tô longe, passando distante, as léguas. Mas se a pessoa dorme muito tarde, só um lanchinho também se dormir, pra não ir dormir com muita fome e não acordar no outro dia com mais fome ainda. E também não pode dormir com a barriga cheia, né? Também não. Dar uma sensaçãozinha ruim quando deitar. E geralmente as pessoas comem muito e vão dormir, aí é com aquela sensação de cansaço, porque comeu muito, foi dormir, o organismo continuou trabalhando, porque o organismo não para, né? Enquanto a gente está dormindo, o organismo não para. Mas ao contrário de quando a gente está acordado, trabalha muito lentamente, né? Então acaba demorando mais a digestão durante o sono. No próprio período da noite, o organismo ele já diminui o ritmo, porque ele está se preparando para dormir. Então, por isso que é bom não descontar as refeições que não comeu manhã à noite, porque senão ele vai acumular tudinho. É verdade. Doutora, ou aqui perguntando, os shakes que estão aparecendo aí substitui a alimentação? Como é isso? Na verdade, nada substitui uma alimentação saudável, né? Até porque ela é muito mais fácil de ser adquirida do que você no mercado. Comprar um shake, preparar, nem sabe o que tem às vezes nesse shake. Por mais propagandas, anuncia que é saudável, mas cada pessoa tem uma necessidade especial, então é bom sempre uma alimentação natural. Evitar esses produtos prontos, industrializados, que a gente nunca sabe bem o que tem dentro, né? Só um complemento. E o suplemento alimentar, ele ajuda a manutenção da saúde na questão da alimentação? O suplemento ajuda para quem não tem uma alimentação completa. Quem é muito corrido, não tem de fazer as refeições bem direitinho, então o suplemento ele realmente pode ajudar. Suplemento amínico e, dependendo do caso, um suplemento calórico. Se a pessoa for muito magrinha, vai dar essa ajuda também. Quem faz cirurgia bariátrica realmente tem que fazer, né? Tem que fazer uso dos complementos alimentares. Isso, principalmente o complexo B. Que o estômago ele ajuda no complexo B e ele tem que ser suplementado muitas vezes para o resto da vida, quem faz a redução do estômago. Eu já ouvi dizer que a redução do estômago ela é contraproducente, porque o estômago não absorve os nutrientes, só faz digerir a comida. Só faz digerir. A absorção dos nutrientes é pelo intestino. O estômago ele guarda por pouco tempo esse alimento, ele só vai preparar para mandar esse alimento para o intestino. Então a absorção mesmo é a nível intestinal. Mas o ideal mesmo é que se controle a quantidade de alimento ingerido, né? Para não precisar fazer uma cirurgia tão drástica como a cirurgia bariátrica. Mas em alguns casos é necessário, né? Tem que ser feita, né? A cirurgia dependendo do caso, da quantidade de doenças, né, que está associado, aí realmente, infelizmente, não tem outra opção, não. Mas nunca por motivos estéticos. Não. Tem casos de pessoas que engordam de propósito para entrar, né, na faixa de peso para a cirurgia. Isso é um pouco arriscado. Doutora, gordura engorda? Eu já ouvi falar que a gordura em si ela não engorda. Por exemplo, você comer frituras. O que acontece é que a gordura faz mal para o organismo. Por exemplo, na questão das veias, né? Pode causar aterosclerose, né? Ou arteriosclerose, como queiram, que vai provocar infarto, que pode provocar outros problemas no coração. Mas ela não engorda. O organismo metaboliza e elimina, né, a gordura. Mas isso é mito ou é verdade? A gordura engorda ou não engorda? A gordura ela engorda mais do que o carboidrato e a proteína. Porque se a gente for falar em calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína também 4 calorias. Mas 1 grama de lipídio, né, que é a gordura, ela tem 9 calorias. É mais que o dobro. Então ela engorda bem mais. Eu estou perguntando isso porque ela é chamada dieta da proteína, que o sujeito só come gordura perigo. E emagrece, né? Perigosa, até pelo excesso de proteína, né? Vai sobrecarregar alguns órgãos aí. Então, pode beneficiar na perda de peso rápida, mas depois traz consequências perigosas para o organismo. Eu fico aqui pensando na questão da dieta da proteína, porque ela faz o organismo entrar num estado que a gente de cetose, que isso. A cetose ácida é um problema que afeta os diabéticos, né? Isso. Mas esse tipo de cetose é um pouco diferente, né? Que faz que o organismo passe a consumir as próprias gorduras e aí vocês emagrecem, no caso. Mas não tem quem consiga passar, por exemplo, 1 mês comendo só proteína. Não há cristão que aguente fazer isso. Não consegue. Eu tentei, entrei pelo cano. Não consegui. Comer só carne, linguiça, presunto, essas coisas, extravasando. Porque geralmente esses alimentos, né, os embutidos, linguiça, eles são embutidos, então como são conservados, né, eles precisam de um conservante. E geralmente esse conservante é o sódio, que é o sal, que é um perigo também para a pressão, né? Muito, muito perigoso. Júlio Bandeira, né, o doutor Júlio Bandeira, hoje dá nome ao Hospital Universitário Júlio Bandeira. Ele dizia o seguinte, que se você passasse a comer a partir de hoje, vamos dizer, a partir de hoje você vai passar a comer só carne. Com 30 dias você morreria envenenado por conta da ureia, da carne vermelha, Em compensação, se você passar só coco,
É claro que o cidadão não consegue, não é comer só coco a vida toda, mas se passasse a comer só coco, ele viveria aí 70 anos ou mais, porque o coco é muito mais saudável do que a carne. Eu sei que a história registra que o filósofo Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, ele passou os últimos 27 vidas dele comendo só queijo, comia queijo. De todas as formas, né? Também não sei se eu aguentaria comer só queijo por muito tempo. Falta os outros nutrientes, né? Porque o queijo ele é rico em cálcio, mas as vitaminas e minerais geralmente estão presentes nas frutas e verduras. E a gente também precisa das vitaminas e minerais. Doutora, o nível de atividade desenvolvida pelo ser humano, digamos, um cidadão que trabalha no duro, né? Na roça ou ali naquele trabalho pesado. A alimentação dele tanto faz como a alimentação de quem trabalha no escritório, no ar-condicionado? Não, tem diferença. Quem trabalha no pesado, né, como você está dizendo, realmente precisa de uma quantidade de calorias maior. Quando a gente estuda a saúde do trabalhador, a gente vê bem isso nas indústrias, porque são pessoas que trabalham com maquinário pesado, então realmente precisam de uma dieta diferenciada. Se a nossa geralmente varia em torno de 2.000 calorias, para ele pode até chegar em 3.000 calorias, justamente por esse gasto energético ser maior. Então tem uma diferença sim. Pode arrochar um pouquinho na alimentação? Pode, sem exagerar nas gorduras e açúcares, né? Desde que compense no restante. É verdade. Fala também da questão, fala sobre isso, aí a gente recorda da dieta do homem do campo, principalmente o homem do campo e do sertão, né? Que não tem muito poder aquisitivo, mas que come feijão com farinha, que come feijão com cuscuz, que come rapadura, mas não é essa rapadura que a gente está comendo hoje, comprando no supermercado, aquela rapadura feita lá no engenho mesmo. Aí as pessoas dizem, não, mas eles resistem por causa disso, porque tem muito ferro, tem muita proteína, mel, né? Adoça o café com mel, justamente, mel de abelha. E eles resistem, né? Não é pesado, trabalha de sol a sol, às vezes começa a trabalhar às 6 da manhã, termina o trabalho às 8, mas fazendo essa dieta, comendo farinha, porque farinha é uma das coisas que a gente não deve exagerar, né? Farinha, o cuscuz também, né? E a rapadura que é o açúcar mascavo. Não há muita diferença entre açúcar refinado e açúcar mascavo, não. Existe uma diferença, mas não tanta assim. De qualquer forma, ambos são doces. Mas se for para escolher os dois, eu vou sempre preferir o açúcar mascavo. O perigo é o do açúcar branco, né? Porque ele é refinado, então perde todas as propriedades vitaminas. Então, realmente, se puder escolher ou a rapadura, ou o mel, ou o açúcar mascavo, é uma boa escolha. Açúcar branco ele só tem caloria. Só caloria e glicídio, não tem mais nada, né? Enquanto que o açúcar mascavo tem as outras proteínas. Tem o ferro, que basicamente o açúcar mascavo é a rapadura moída. Isso. Pega a rapadura, raspe ela e fala aquela coisinha lá, é chamada açúcar mascavo. Lembrando agora do homem que gosta de comer a rapadura assim com cuscuz. Rapadura com cuscuz. Eu estou recebendo aqui a ligação a mensagem do secretário de saúde, doutor Reuri, parabenizando a doutora Valéria e relatando aqui o seu estilo de trabalho, né? Competência. Parabéns, doutora Valéria, pela entrevista. Ótima funcionária e competente, doutor Reuri. Muito obrigada. Eu estava vendo aqui no seu teaser que foi mandado aqui pro meio, sobre a questão do mito da grávida ter que comer por 2. Por L e pelo B. É um outro mito, né? É outro mito grande. Na verdade, essa mulher, quando ela está gestante, ela precisa só de um acréscimo de calorias. Geralmente varia em torno de 200, 300 calorias. E geralmente um pãozinho a mais na alimentação já dá esse suporte. Uma a mais, uma fruta a mais. Se essa pessoa já tem uma dieta balanceada, né? Se ela vem ganhando peso, então já tem que dar uma controlada, porque ela também não pode ganhar peso demais. A média geralmente são uns 12 quilos, né, para a mulher grávida. Quer dizer, uma mulher diabética, por exemplo, é recomendável que ela procure uma nutricionista? Com certeza. Se ela tiver diabetes? Com certeza. Porque até, geralmente acontece das mulheres grávidas, o bebê ele capta mais essa glicose, e muitas mulheres grávidas têm desejo, né? Então às vezes come um pouco mais de forma descontrolada. Então tem que ter esse controle, porque esse bebê ele vai captar mais essa glicose e ele vai nascer já acima do peso. Geralmente são bebês que nascem com mais de 4 quilos. Então é arriscado para o bebê e para a mãe também. Doutora, semana, só te interrompendo um instantinho, Joselito. Essa semana eu vi que várias reportagens de crianças que nasceram com 5 quilos, com 6 e com 7 quilos até. Pode ser um caso de diabetes na gestação. Pois é. Eu recebi uma ligação aqui do ouvinte agora, um questionamento até interessante. Existe o peso ideal para a altura? Um cidadão que tem 1,65 m. Qual seria o peso ideal para um cidadão nessa altura? Isso eu posso dizer, isso é 3 quilos. Sim, existe um peso ideal, só que a gente também tem que ver o biotipo da pessoa, o formato do corpo. Vai alterar muito também essa questão de peso. Às vezes uma pessoa de 1,90 m, se for colocar o peso ali no IMC bem direitinho, vai ficar muito magro.
Então depende muito do biotipo, do formato da pessoa, principalmente mulheres que costumam ter o quadril mais largo. Então, mulheres que também têm o tronco mais largo, se ela ficar mais magrinha, vai ficar um pouco... Então tem que olhar o biotipo, não dá para fazer um diagnóstico assim, só com peso e altura. Tem que ver mesmo como é o formato do corpo da pessoa. Então isso depende de cada cidadão, de cada estrutura óssea. Se você pegar uma pessoa que é muito musculosa, ela pode estar com mais de 100 quilos, só que é músculo, não é gordura, então não vai ser prejudicial. Tem que ver essa questão também. Tem que ser o visual, é principal. Aquele ator, Jean-Claude Van Damme, ele tem 1,66 m, né? E ele pesa, não sei hoje, mas ele pesava 102 quilos. Mas não tinha 1 grama de gordura. Era músculo. Músculo puro, a musculatura pura. Quer dizer, é bem interessante, né? Já uma pessoa que pesa 100 quilos e boa parte é gordura, aí é preocupante. Com certeza. Então, aquele índice de massa corpórea que a gente costuma fazer, que é o peso ao quadrado dividido pela altura, né? O peso dividido pela altura quadrada. Exatamente. Então, essa conta, ela não é assim uma conta que seja... Ela não é tão fiel. Você levar da ferro e fogo, né? Ali, aquela fidelidade. Aproximada, né? A gente usa a princípio, né? Que já dá um norte. Aí, uma vez que você tem a parte visual e outros parâmetros que a gente usa, como a circunferência da cintura, do braço, né, para ver aquela gordurinha embaixo do braço e outras medidas, aí a gente vai dar um diagnóstico mais preciso. E às vezes também importa o próprio exame de sangue, né, para ver como é que tá o colesterol, a glicemia e outros componentes aí. Gordura visceral aqui, pessoal. Mais uma vez interrompendo. Não, não preocupe não. A questão aqui da gordura visceral, que é essa que fica aqui ao redor da barriga, né? Ela é mais prejudicial do que a de outras partes do corpo, porque essa gordura que está próxima à barriga, ela também está próxima ao coração. Então, coração e gordura não combinam muito bem. Não combinam muito bem, né? Pois não, Rosalie. Um ouvinte ligava para Dudu e perguntava se o azeite de oliva ele deve ser usado em alimentos com mais acidez ou com menos acidez. A acidez não tem desde que ele não seja aquecido, porque senão ele vira óleo normal. Falando em acidez, frutas cítricas após o almoço, por exemplo, após o jantar, é recomendado? Por exemplo, você acaba como uma feijoada, de repente aí você come uma fatia de laranja ou então de abacaxi. Isso é ou é verdade? A fruta cítrica, ela auxilia no processo de digestão? Ela ajuda porque geralmente a fruta cítrica tem vitamina C. E a vitamina C ela ajuda para absorver o ferro que geralmente está presente, né? No feijão, nas carnes. Então, realmente ajuda. Um vai ajudar o outro. E o sol? Qual é o benefício do sol para o corpo, doutora? O sol ajuda a sintetizar a vitamina D, que vai ajudar a absorver cálcio, evitando uma possível osteoporose lá na frente. Então é necessário que se tome um solzinho, né? Desde que seja aquele sol bem cedinho da manhã. Não vai pro sol de meia, não. Entre as 6 e as da manhã, né? Porque a gente já sente o sol queimar para rachar. Mas ele não é aquela quintura, aquela queimação... Do infravermelho, né? Do ultravioleta. Uns 20 minutinhos de sol por dia já garante. Doutora, obrigado pela sua vinda aqui. Eu acho que a gente tem que ir mais vezes, né? Pra gente conversar mais a respeito da nutrição. Se você tiver mais alguma coisa a crescer, colocar, fique à vontade. A respeito, inclusive, até do dia do nutricionista que vai ser amanhã. Só queria colocar aqui onde é que tem mais nutricionistas presentes no município, na Secretaria de Saúde, que eu atuo. Eu estou na coordenação, né? Me interrompa um pouquinho. Atende normal, assim, normal, todo atendimento é normal. Atendimento regular. Na particular, por exemplo? Não, também? Clínica eu não tenho não. Mas tem outras né? nutricionistas muito competentes no município. Mas eu trouxe aqui a lista das nutricionistas que estão atuando no município. Então tem no banco de leite, tem no hospital, no setor de hemodiálise, tem uma nutricionista no NASF, na policlínica e também tem uma nutricionista na edição. Então o município está bem coberto na questão da nutrição. E são acessíveis à população também, Isso, né? Principalmente as da policlínica, né? Que é o que faz o atendimento mesmo ao público. E eu, durante o mês de setembro, vou iniciar esse atendimento nos postos de saúde também. Os postos já estão com cronograma. Quem quiser para a sua unidade de saúde mais próxima e saber o dia que eu estarei, vai ser um dia no mês, pode procurar lá também se quiser. Obrigado por vir aqui. Obrigada. E nós desejamos aí um bom dia do nutricionista. Como é que se comemora o dia do nutricionista? Comendo, dando que não se coma? É mais trabalho de divulgação mesmo, né? Satisfaz pra gente saber que as pessoas estão se alimentando melhor. E só para encerrar, eu gostaria de passar os 10 passos da alimentação. Pois não. Seguindo esses 10 passos, já vai dar um empurrãozinho bom para quem quer ter uma alimentação melhor. Então, o primeiro passo é não pular nenhuma refeição. O segundo passo, tomar o café da manhã, né? Como eu falei, que é muito importante depois das horas de sono. Terceiro passo, fracionar as alimentações, de preferência de 3 em 3 horas. O quarto passo, preparar um prato bem colorido, né, para variar a questão dos nutrientes, tanto no almoço como no jantar. O quinto passo, consumir pelo menos 3 a 5 frutas por dia. O sexto, evitar frituras, gorduras e doces.
7º passo, priorizar os carboidratos integrais no lugar dos brancos, que são refinados. O 8º passo, comer devagar, mastigar bem, num ambiente tranquilo, que também é importante. 9º passo, pensar nas escolhas antes de servir, principalmente no self-service, né, que tem muita escolha, então a gente acaba pegando um pouco de tudo quando vê o prato tá bem cheio. O 10º passo, concentrar no seu objetivo, né, se você quer perder peso, foca, né, no que você quer fazer e diminui a quantidade de calorias na sua alimentação. E a reeducação alimentar, a dieta, né, dieta, principalmente essas dietas famosas de revista, é um perigo. E beber muita água. Muito bem, nunca façam como Tim Maia. O saudoso Tim Maia disse uma vez: eu inventei um regime durante 14 dias. A gente fez um regime durante 14 dias. Resultado, perdi 15 dias de minha vida. Não façam isso, viu? Não façam isso. Um abraço, doutora Valéria, sucesso.